Chega um momento na vida em que você finalmente entende que nem todo mundo merece permanecer ao seu lado. Não se trata de se sentir superior, mas de reconhecer o quanto você lutou para conquistar a sua paz interior. Você enfrentou batalhas silenciosas, sobreviveu a tempestades que ninguém viu e cicatrizou feridas com as próprias mãos. Agora que você finalmente está de pé, em equilíbrio, calmo e centrado, ainda assim, algumas pessoas tentam arrastá-lo de volta para o turbilhão do qual se recusam a sair. Gente tóxica nem sempre chega gritando. Às vezes, aparecem com sorrisos e palavras doces. Mas você sente. Elas drenam sua energia, bagunçam seus pensamentos, fazem você duvidar de si mesmo após cada contato. E então você percebe. Proteger sua paz não exige justificativas, só exige uma escolha. Uma escolha silenciosa que diz: não estou mais disponível para isso. Os estoicos nunca buscaram vingança. O que eles queriam era clareza. E nessa clareza encontraram liberdade, não libertação dos outros, mas da necessidade de ser puxado para toda tempestade que passa. Se esse tipo de tranquilidade ressoa com o momento em que você está ou deseja chegar, saiba que isso já é um passo. Já reparou como boa parte da sua vida foi moldada por tudo aquilo a que você decidiu responder? Cada mensagem que você não queria responder, cada discussão que aceitou por exaustão, cada pessoa a quem deu mais uma chance, isso se acumula, não apenas no tempo, mas na sua energia, na sua identidade, na forma como você sente o mundo. Pessoas tóxicas nem sempre trazem o caos de forma explosiva. Muitas vezes vêm com um tipo de isca mais sutil. Preocupação fingida, palavras que soam como afeto, mas que escondem uma armadilha emocional. E o pior é que, ao reagir, com raiva, com defesa, com aquela última mensagem longa tentando se explicar, você já deu a elas exatamente o que queriam, sua atenção, sua paz, seu centro. Porque o que elas buscam nunca é resolução, é controle. E essa é a parte difícil. Elas vão continuar jogando o mesmo jogo com palavras diferentes, enquanto você continuar entrando no tabuleiro. Os estoicos sabiam disso muito antes de chamarmos de limite emocional ou desapego. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrará a força. Em outras palavras, sua resposta é seu território. É ali que mora o seu verdadeiro poder. Não se trata de ser passivo. Trata-se de ser preciso. De compreender que sempre que você responde a algo que não merece sua energia, você está votando contra sua própria paz. Você está deixando que outra pessoa defina como você se sente, o que você pensa, quanto espaço ela ocupa dentro da sua mente. E se ela não conquistou esse espaço com confiança, respeito ou carinho, por que está morando aí de graça? Às vezes, o silêncio é mais forte que qualquer resposta. Não o silêncio frio e indiferente, mas aquele enraizado que diz: isso não merece minha energia. E a escolha de não responder, de sair de cena, de não entrar em toda a briga a qual você é convidado, não é fraqueza, é maturidade. Carl Jung certa vez disse: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor entendimento de nós mesmos. Isso é verdade. Mas entender não significa permanecer. Podemos aprender e, mesmo assim, partir. Sair nem sempre exige fechar portas com barulho. Às vezes, é só uma mudança de postura, um afastamento sutil. E quando você para de justificar seu valor, você começa a viver a partir dele. É ali que a transformação começa. Você reage menos e reflete mais. Sente-se menos responsável por consertar os desconfortos dos outros e mais comprometido com a manutenção da sua própria tranquilidade. Pessoas que se alimentam de reações não suportam o silêncio. Ele as desestabiliza. Elas precisam da confusão emocional
para manter o controle. Mas no momento em que você deixa de entregar sua chama, elas não têm mais o que queimar. Você para de alimentar o desequilíbrio, e elas sentem sua ausência como uma porta que se fecha, devagar, mas com firmeza. Existe uma liberdade silenciosa no momento em que você deixa de querer ser compreendido por quem nunca quis escutar. Há uma força sutil em abandonar o esforço emocional que você costumava oferecer a quem nunca retribuiu. Sócrates dizia que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, mas ele também ensinava através do silêncio, escutando mais do que falando, compreendendo quando as palavras constroem e quando elas ferem. Ao praticar esse tipo de contenção, algo dentro de você muda. Sua energia se estabiliza, suas relações se tornam mais intencionais. Você começa a notar quais diálogos te esgotam, quais presenças causam inquietação em vez de paz. E o mais importante, você percebe o quanto do seu sofrimento nasceu da tentativa de ser ouvido por pessoas que jamais quiseram escutar. É nesse ponto que a filosofia deixa os livros e entra nas suas escolhas diárias. Naquele instante em que você decide, não preciso responder a isso, e não responde, você dá uma volta no quarteirão, retorna ao seu projeto, liga para alguém que te inspira ao invés de te sugar. Você escolhe clareza em vez de confronto. Essa decisão parece pequena, mas aos poucos constrói algo imenso. Como dizia Platão, a primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. E que vitória maior existe do que resgatar o domínio sobre sua mente? Quanto mais você pratica, mais fácil se torna. Você aprende a dominar a pausa, a adiar a resposta e, eventualmente, nem sente mais necessidade da última palavra. Porque encontrou algo melhor, a serenidade. E a partir dessa serenidade, mesmo quando alguém tenta te desestabilizar, você permanece firme. Não por estar imune, mas porque aprendeu a se manter enraizado. Os limites começam a se estabelecer naturalmente, não como muros de rancor, mas como linhas de clareza. Você não precisa explicá-los, você apenas vive dentro deles. E quem realmente se importa com você vai sentir essa mudança, não como rejeição, mas como refinamento. No fim das contas, não se trata de afastar pessoas. Trata-se de escolher quem merece estar perto, quem merece sua delicadeza, seu tempo, sua atenção. Essa é sua moeda mais valiosa, e quando você aprende a investir com sabedoria, sua vida começa a refletir essa mesma disciplina. Você não precisa entrar em toda a confusão, não precisa corrigir todo o julgamento errado, e definitivamente não precisa se sacrificar para aquecer quem vive apagando sua luz. Preserve seu silêncio, proteja sua paz, se retire com elegância. Deixe a tempestade passar enquanto você permanece sereno, porque o verdadeiro poder nunca esteve na sua reação. Ele sempre esteve na sua capacidade de ir embora e ainda assim permanecer inteiro. Você não precisa participar de todas as batalhas para provar sua força. Nem toda provocação precisa de resposta. Nem todo convite ao caos merece sua presença. Fomos ensinados desde cedo que ser forte é reagir, levantar a voz, impor presença. Que se alguém nos desrespeita, precisamos revidar para não parecermos fracos. Por um tempo, talvez isso tenha parecido correto. Talvez até tenha funcionado. Mas é uma armadilha. Quando sua paz depende de vencer debates, de ter sempre a última palavra, você ainda está colocando o seu bem-estar nas mãos dos outros. Eles ditam as regras, você apenas joga, e quanto mais você joga, mais cansado fica, até perder o sentido do que está tentando provar. Mas e se a verdadeira força estiver justamente em não se mover? Imagine alguém tentando provocar você, repetidas vezes, esperando que você exploda como sempre fez. Só que dessa vez você não reage. Você percebe a tentativa,
Sente a tensão subir dentro de si. Mas, ao invés de explodir, você respira. Você escolhe a calma. E esse silêncio consciente, essa escolha por não entrar no jogo, se torna mais poderosa do que qualquer resposta que você poderia dar. Sem sua reação, o poder deles desaparece. O jogo se revela pelo que é. Uma repetição disfarçada de cuidado, um teatro emocional. E quando você se recusa a atuar, o palco desmorona. Sêneca dizia que o melhor remédio para a raiva é o tempo. Os estoicos, porém, foram além. Eles não apenas acreditavam em segurar a resposta, eles acreditavam em abrir mão dela, em se elevar tanto acima do drama que o tumulto simplesmente não os alcançava mais. Isso não é evitar, isso é libertar-se. E se libertar não é deixar de se importar. É se importar melhor. É direcionar sua energia para aquilo que realmente alimenta seu crescimento, e não o desequilíbrio alheio. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Quando você deixa de tentar consertar as relações com palavras e passa a transformá-las com atitudes. Não há necessidade de anunciar sua ausência, você simplesmente para de aparecer onde sua presença nunca foi valorizada. E a paz que você encontra nisso não é feita de indiferença, mas de autocuidado. Carl Jung dizia que aquilo que resistimos não apenas persiste, mas cresce. E é por isso que quanto mais você tenta combater a disfunção, com mais disfunção, mais força ela ganha. Mas quando você a deixa sem alimento, sem reação, sem drama, sem justificativas, ela enfraquece. Ela perde o domínio. É isso que torna o desapego tão difícil e ao mesmo tempo tão poderoso. Ele não grita, não se exalta. Ele é uma prática silenciosa e contínua. Quem dependia da sua reação, da sua explicação, do seu incômodo, vai se sentir perdido quando não tiver mais nada disso. Vão aumentar o volume, dramatizar mais, porque o desespero de perder o controle grita mais alto que a razão. Mas não se engane, o que eles sentem falta não é de você, é da resposta emocional que você oferecia. E quando percebem que ela sumiu, que foi embora de vez, é aí que você realmente retoma o seu poder. Platão dizia que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela na forma como ela lida com o poder. Não apenas o poder sobre os outros, mas o controle sobre si mesma, sobre seus limites, sobre sua paz interior. E esse tipo de poder não se expressa em gritos ou em gestos dramáticos. Ele se mostra na tranquilidade de quem observa e compreende que nem toda tempestade merece ser enfrentada, principalmente quando o seu objetivo é continuar seco. Você não precisa justificar sua paz. Não deve explicá-la para quem não entende. E no momento em que você percebe isso, seu comportamento muda. Você deixa de pedir desculpas por escolher o silêncio, deixa de se sentir mal por recusar o caos. Você se torna alguém que não se abala diante de provocações, que não desmorona diante dos testes. Você para de entrar em disputas que só deixam cicatrizes. E isso não é passividade, é clareza. É escolher onde sua energia será investida. Quais batalhas são dignas da sua atenção? E na maioria das vezes não são. Aristóteles ensinava que a virtude está no equilíbrio, não no excesso nem na falta, mas na justa medida. Isso vale também para a forma como lidamos com nossas emoções. Reagir demais nos transforma em marionetes. Reagir de menos nos apaga. Mas quando encontramos o ponto certo entre presença e silêncio, entre ação e pausa, nos tornamos algo raro. Alguém que age com intenção e não por impulso. Sócrates dizia que a verdadeira sabedoria está em reconhecer que nada sabemos. E nos conflitos, isso é ainda mais verdadeiro. Você não precisa provar sua inteligência. Não precisa ganhar cada discussão. Às vezes, sabedoria é dar um passo para trás e deixar que o outro se enrosque sozinho nas próprias palavras, enquanto você preserva sua mente do estrago. Esse modo de existir não é fácil.
exige prática. Mas a cada vez que você escolhe o silêncio em vez do sarcasmo, a respiração em vez do ataque, a paciência em vez da provocação, você reforça dentro de si a certeza de que não está mais disponível para jogos emocionais. Não por arrogância, mas por clareza. Com o tempo, as pessoas param de te convidar para esse tipo de jogo. Elas sentem a mudança. E mesmo que não gostem, passam a respeitar. Porque nada desestabiliza mais alguém que vive do drama do que estar diante de alguém que se recusa a reagir. Por isso, mantenha sua paz como algo sagrado. Não a troque por validação passageira. Não a entregue a quem trata seus sentimentos com descuido. Que falem, que inventem, que se percam nas próprias versões dos fatos. Você já não está mais no palco, está em outro lugar, crescendo, se fortalecendo e, o mais importante, livre. Por que sentimos culpa ao proteger nossa paz? Porque dizer não sempre vem acompanhado de um pedido de desculpas. Em algum ponto do caminho, fomos ensinados que impor limites nos torna difíceis, que distância é frieza, que o silêncio é castigo. E por medo dessas interpretações, explicamos demais, suavizamos verdades, empacotamos nossa honestidade em camadas de desculpas, só para agradar quem nunca perguntou como realmente nos sentimos. Mas o estoico não discute com a má interpretação. Ele não se curva para ser compreendido, nem molda sua essência para caber na expectativa alheia. Ele apenas se afasta, não por raiva, mas por clareza, porque quando se entende o valor da própria paz, ela deixa de ser distribuída como brinde. Você começa a perceber que cuidar do seu bem-estar não é egoísmo, é consciência. Aristóteles dizia que conhecer a si mesmo é o início de toda a sabedoria. E parte desse conhecimento está em perceber quando cruzaram seus limites, mesmo que ninguém mais note. É quando riem de você só um pouco demais, quando esperam seu tempo e atenção sem nunca perguntar o custo. E mesmo assim você silencia, tentando evitar rótulos como frio, difícil ou drástico. Mas aqui está a verdade. Limites não são muros que afastam, são portas que se abrem apenas para quem sabe entrar. Um limite firme, aplicado com serenidade, grita mais alto do que qualquer confronto. Quando você não sente mais necessidade de justificar seus limites, começa a andar diferente. Você não anuncia sua ausência, apenas desaparece dos lugares onde sua presença nunca foi valorizada. Carl Jung acreditava que o maior privilégio da vida é tornar-se quem você realmente é. E esse você autêntico não vive se explicando, se encolhendo ou se culpando por cuidar da própria paz. Chega um momento na vida em que você percebe que nem todos merecem um lugar à sua mesa. Não porque você se ache superior, mas porque você batalhou demais para conquistar sua paz interior e não pode mais distribuí-la gratuitamente. Você passou por tempestades que ninguém viu, curou feridas com as próprias mãos e agora que finalmente se mantém de pé, tranquilo e centrado, algumas pessoas ainda tentam arrastá-lo de volta para o caos que se recusam a abandonar. Pessoas tóxicas nem sempre se mostram perigosas à primeira vista. Às vezes, elas vêm com sorrisos, falam o que você quer ouvir, mas basta um tempo com elas para perceber que sua energia está sendo drenada, seus pensamentos ficando confusos, e você começa a questionar seu valor depois de cada interação. É nesse ponto que você entende que proteger sua paz não exige grandes discursos, apenas uma decisão silenciosa. Uma decisão que diz: não estou mais disponível para isso. Os estoicos não buscavam vingança, buscavam clareza. E nessa clareza encontravam liberdade, não dos outros, mas da necessidade de serem arrastados por toda a tempestade que aparecia no caminho. Se esse tipo de serenidade se conecta com onde você está ou com o lugar para onde quer ir, continue firme. Essa escolha silenciosa é a forma mais autêntica de declarar:
É essa a vida que escolho agora. Já reparou quanto da sua vida foi moldada pelas coisas às quais você reagiu? Cada mensagem que você não queria responder, cada discussão desnecessária, cada segunda chance dada a quem já havia mostrado quem era. Isso tudo vai se acumulando, não só no tempo, mas na sua energia, na sua identidade, na erosão invisível da sua estrutura emocional. Pessoas tóxicas nem sempre chegam com o caos escancarado. Muitas vezes vêm sorrindo, com palavras que parecem cuidado, gestos que lembram carinho ou cobranças disfarçadas de afeto. Mas ainda é uma armadilha. E o momento em que você reage com raiva, se defende, tenta explicar tudo em um texto longo e detalhado, você já deu a elas o que queriam, sua atenção, sua paz, seu centro, porque o que elas realmente buscam não é resolução, é controle. E aqui está a verdade difícil. Elas vão continuar jogando o mesmo jogo, mudando apenas as palavras, enquanto você continuar aceitando entrar em campo. Os estoicos já sabiam disso muito antes de chamarmos de limites emocionais ou desapego. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Em outras palavras, seu poder está na forma como você responde. E não se trata de ser passivo, trata-se de ser intencional. Cada vez que você reage a algo que não merece sua energia, está votando contra sua própria paz. Está deixando outra pessoa decidir como você se sente, o que pensa, quanto espaço ela terá na sua mente. E se essa pessoa não conquistou esse espaço com respeito, gentileza ou confiança, por que ela está morando aí de graça? Às vezes, o silêncio é mais poderoso do que qualquer resposta. Não aquele silêncio frio e vingativo, mas o silêncio firme que diz: "Isso não merece minha energia." E essa decisão de não responder, de se afastar, de não comparecer a cada briga para a qual você é convidado, não é fraqueza, é maturidade. Carl Jung disse uma vez: "Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento mais profundo de nós mesmos." E embora isso seja verdade, não significa que precisamos permanecer na irritação. Podemos aprender e ainda assim partir. Podemos refletir e seguir em frente. Mas partir nem sempre é sair batendo a porta. Às vezes é mais sutil. É um recuo calmo, uma mudança de presença. O momento em que você para de explicar seu valor, começa a vivê-lo. É aí que começa a transformação. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. Entender que você não precisa fazer barulho para mudar de direção. A verdadeira transformação acontece em silêncio. Ela não precisa ser anunciada, muito menos aprovada. Quando você começa a se escolher com mais frequência, quando sua paz se torna prioridade, o mundo ao redor pode até estranhar, mas sua alma reconhece o caminho. Ela sorri em silêncio porque sabe, agora você está vivendo alinhado com quem realmente é. As vozes externas vão continuar tentando chamar sua atenção. Algumas com afeto, outras com manipulação. Mas chega um momento em que você já não se curva mais a nenhuma delas, porque você aprendeu a ouvir a única voz que importa, a sua. Aquela que sussurra firme, mesmo nos dias de dúvida, que você é suficiente, que você merece leveza, que você tem o direito de ir embora do que machuca, do que esgota, do que confunde. O mundo não precisa entender sua decisão. A paz que ela traz já é justificativa suficiente. E se alguém perguntar por que você se afastou, por que mudou, por que parou de responder, apenas sorria. Quem sente sua ausência nunca valorizou sua presença como deveria. Você não deve explicações. Você deve liberdade a si mesmo. E ela começa assim, com uma escolha silenciosa, firme e definitiva. A escolha de finalmente se colocar em primeiro lugar.